Então, gente, prosseguindo aqui com a nossa resolução do Enem, agora a questão 145, né? Uma empresa de transporte faz regularmente um levantamento do número de viagens realizadas durante o dia por todos os 160 motoristas cadastrados em seu aplicativo. Então, ele já falou a quantidade de motoristas que a gente tem. Em um certo dia foi gerado um relatório por meio de um gráfico de barras no qual se relacionava a quantidade de motoristas com a quantidade de viagens realizadas até aquele instante do dia. A gente pode ver esse gráfico aqui. Comparando os valores da média, da mediana e da moda, da distribuição das quantidades de viagens realizadas pelos motoristas cadastrados nessa empresa, obtém-se. Então, a gente vai fazer uma comparação entre essas três medidas de tendência central, ok? Então, aqui, veja que é muito simples. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer. Você tem média, moda e mediano. O que é mais fácil a gente sempre descobrir aqui? A moda, né? O que é a moda? A moda, gente, é o que mais aparece. E se você souber fazer uma leitura aqui, você vai ver que aqui, ó, tem a quantidade de motoristas e aqui a quantidade de viagens. Então, quem que é a moda? O que mais aparece? Veja que 55 motoristas, eles realizaram, olha só, 3 viagens. Então, a moda aqui é 3, ok? Porque 3 vai ser o número que mais aparece. Então, a gente vem aqui e escreve 3, beleza? Segundo, quem que é a mediana? Gente, o que é a mediana? A mediana é você colocar todos os números em ordem crescente ou decrescente e pegar o central. Se for par, a quantidade de números, você pega os dois do meio, beleza? Por exemplo, aqui ele falou que tem, olha, 160 motoristas cadastrados. Então, você vai pegar esse total, metade de 160, 80. Aí você pega o termo na posição 80, o termo na posição 81, soma e divide por 2. Se for o mesmo, nem precisa fazer nada. Beleza, como que a gente faz aqui essa análise? Então, nesse gráfico. Veja o seguinte aqui, ó. A gente quer na posição 80 e 81. Ó. Você tem 10 aqui, né? Na posição 1. Você tem mais 10 que fizeram 2 viagens, já dá 20. Aí você tem 55 que fizeram 3 viagens. Então, 55 com 20, 75. O 80, o que está na posição 80 e o que está na posição 81, ó. Obviamente, ele vai estar aqui, nesse número 4. Então, a gente descobre aí, nesse caso, né, que a mediana, ela vale 4. Beleza? Então, a gente já tem moda 3, mediana 4. A gente já observa aqui que a moda, ela é menor que a mediana. Então, o que a gente já poderia fazer? Já poderia eliminar aqui, né, ó. Mediana está dando menor que a moda, já tiro fora. Mediana menor que a moda, já tiro fora. Por quê? Porque a moda que é menor que a mediana. Para a gente responder corretamente o exercício, falta a gente calcular o quê? A média, ok? Então, vamos calcular essa média aqui. Qual que é, então, a média desse conjunto de valores? Vou colocar aqui, média. A média aqui vai ser igual, olha só, vou pegar aqui essa borrachinha, apagar aqui e vamos fazer os cálculos. A média é simples, ó, você tem 10 vezes 1, 10 vezes 2, e a gente fazer isso. Então, 10 vezes 1, mais 10 vezes 2, porque é uma média ponderada, ok? Mais... Se você pegar aqui 55 vezes 3, né? Então, vai ficar 55 vezes 3. Você tem
25 vezes 4. 25 vezes 4. Mais, o que é que a gente pode analisar mais aqui? 5 não tem ninguém, mas eu tenho 50 vezes 6. Então, vai ficar 50 vezes 6, mais, por fim, 10 vezes 7, né? Então, 10 vezes 7. Beleza, o que é que eu vou fazer? Eu vou dividir isso aqui pela quantidade de caminhoneiros que eu tenho. Quantos caminhoneiros que eu tenho aqui? 160. Então, a gente vem e coloca, certo? Prosseguindo, então, com esse cálculo, então, eu vou juntar aqui todo mundo, ó. 10 vezes 1, 10 vezes 2, 55 vezes 3, para ver quanto que vai dar isso. Então, vai ficar 10 mais 20 mais 55 vezes 3 é 165, mais 100, mais 50 vezes 6, 300, mais 70, né? Repetindo aqui, ó. A gente está dividindo todo mundo aqui por 160. Então, isso vai ficar igual. Vou somar todo mundo, ó. Primeiro, as centenas. Então, 100, 200, 500. Beleza, as dezenas. Eu já tenho 500. Vou até colocar aqui do lado, ó. Os quinhentinhos que eu já tenho. 10, 30, 90. Com 70 vai dar 160 aqui. E as unidades, eu só vou ter aqui no caso, né? Esses 5. Então, 5 aqui. Somando todo mundo, 500, 660, 665. Então, vai ficar 665. Eu vou dividir isso aqui por quanto? Por 160. Se a gente fizer essa conta, quanto que vai dar? Vou colocar aqui do lado, ó. 665. Eu vou dividir isso aqui por 160. Cabe aqui, nesse caso, gente, 4, né? 4 vezes 160 dá 640. Para 665, sobra 25. Então, eu teria que colocar o 0 e a vírgula. Então, vai dar um número um pouco maior que 4. Aproximadamente 4, alguma coisa. Ok? Então, a gente vê que é maior que 4. O que isso significa? Que a média é o maior. Então, eu venho aqui, ó, a moda é menor que a mediana não é 4, que é menor que a média. Ok? Porque se a gente fizer essa comparaçãozinha aí, a gente vai chegar a essa conclusão. Moda, né? 3, mediana 4, média um pouquinho maior que 4. Então, moda menor que mediana, menor que média. A gente encontra isso aonde? Opção E. Ok?